Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Começa agora uma nova edição do Opinião Litoral, que recebe hoje, nesta terça-feira, 6 de maio, o nosso comentarista, o advogado Roberto Mohamed Amin Júnior. Prazer recebê-lo, Roberto. Obrigado pela presença. Hoje. Muito bem. E nós vamos ver de pronto o primeiro VT deste programa, que traz exatamente a entrevista concedida ontem no Roda Viva pela atriz Paola Oliveira, que abordou diversos aspectos muito interessantes, um deles, inclusive, falando sobre o etarismo na relação com as mulheres. Vamos ver, por favor. Eu espero que sim. Eu espero que sim. Eu gostei da Manuela ter escancarado. Eu acho que tem algumas coisas lá, né, que foram mostradas lá atrás que eram super modernas. Uma mulher alcoolista, né, uma alcoolista mulher, eu acho que era uma coisa diferente. A Odete também tem relações e tal, mesmo que seja velada, mas agora acho que tem que ser escancarada mesmo. Já a gente não quer levantar, não é revisitar. É justo que não seja abafado ou passar por cima, né? Insinuado, isso. Acho ótimo. E falar sobre etarismo, acho que você falou tantas camadas sobre esse assunto, né? Que é sobre a mulher ter uma vida sexual ativa depois dos 60 existir, porque a mulher depois dos 40 não existe. Já tem 43, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui, no caso. Né? Seria isso, não? Então, e as pessoas já falam para mim, para eu falar sobre etarismo. Então eu fico pensando, se 43 está falando sobre etarismo, será que é justo com um pensamento tão jovem, né? Uma mulher ativa? Mas acho que quando a gente pensa que com 40 anos a gente já não existia. As mulheres eram totalmente invisibilizadas, que tinha a ver com ter filhos ou não, que tinha a ver com outras questões para esse abafamento, né? Para esse apagamento da mulher. Então, eu acho que é justo a gente falar. Pois é, essa preocupação que hoje, nos dias de hoje, né, Roberto? No mundo de hoje, a mulher tem uma vida plena com qualquer idade. Eu acho, Chico, foi um programa muito bom. Ela assistiu. Foi. A Paola Oliveira é aquele caso da mulher que teve sempre contra ela o seu atributo de beleza. Claro. Uma mulher linda, mas que é uma ótima atriz. Não é a primeira vez que ela está fazendo um papel muito bom. Ela já fez papéis muito bons e ela se entrega aos papéis. Houve uma novela, até não tem tanto tempo assim, que ela fazia uma policial militar, e ela é filha de um oficial da PM. Ela fazia uma policial militar que também era lutadora de vale tudo. Ah, sim. E ela se dedicou muito, inclusive, fisicamente para fazer a personagem. Ela surpreende. Ela sempre teve contra ela o fato daquela máxima de mulher bonita tá lá pela beleza e não pelo talento. Mas o que ela fala realmente, essa versão nova de Vale Tudo, eu acho que está surpreendendo demais. E engraçado pelos dois motivos. Pela modernização do texto, mas que mantidos os assuntos e extremamente atuais. O Brasil não mudou absolutamente nada desde a primeira versão da novela. É inacreditável. Por exemplo, aquela história da mala dos dólares, né, no avião para levar, eu já perguntei aqui, o que o avião do Banco Safra, aquele jato do Banco Safra, vai fazer na Suíça toda semana? Será que a Receita já entrou dentro dele? Eu não sei, eu posso estar falando uma coisa aqui e falou, não, eles vão passear na Suíça porque gostam da Suíça. Mas é estranho que o jato de um banco vá para a Suíça toda semana. É uma coisa, no mínimo, estranha. Nem que fossem chocolatras, né? Vai ver que ele vai para buscar Godiva para a família Safra. É verdade. Agora, Roberto, um outro tema importante também é a questão dos empréstimos consignados, que é outra situação vergonhosa no Brasil, porque tem gente recebendo empréstimo consignado sem nunca ter pedido. E o dinheiro está lá na conta. Quer dizer, olha só a que ponto chegamos. E, aliás, isso mereceu um comentário da colega jornalista Daniela, da Globo News, Daniela Lima. Vamos ver, por favor. Agora as investigações avançam para um outro tronco, que mobiliza valores muito maiores. É o tronco dos empréstimos consignados. O que é que acontece, gente? São empréstimos que são colocados nas contas dos aposentados e que muitas vezes eles nem sequer foram solicitados. Quando eu digo muitas vezes, eu trago dados. Só em 2023, segundo uma auditoria do Tribunal de Contas da União que eu tive acesso, 35 mil aposentados e pensionistas foram aos canais oficiais dizer: caiu um dinheiro na minha conta que eu não solicitei e eu não quero esse dinheiro. Jogaram um empréstimo e estão descontando na minha conta valores por um empréstimo que eu não pedi.
35 mil reclamações em 2023. O valor em 2023 da movimentação com empréstimos consignados dentro do INSS, 90 bilhões de reais. Que barbaridade, não? Olha só, está completamente sem rumo esse INSS, esse Ministério da Previdência, que esse ministro, ex-ministro, já deveria ter caído há muito tempo, nem deveria ter sido nomeado, verdade seja dito. E, aliás, interessante que o ex-governador Ciro Gomes está protestando contra a demissão. Tão moralista. Demissão do agora, Carlos Lupico, como não poderia acontecer? Inaceitável. Disse o Ciro Gomes. Mas o Ciro, antes de ter rompido com o PT, ficava defendendo a anistia para o Lula. Pois é. Quando ele foi preso. Por isso que eu falo, não existe oposição em situação. Tem quem está fora da panela e quer entrar, e quem está dentro da panela não quer sair. Agora, essa questão, e eu queria só lembrar o telespectador que eu falei isso no dia da questão, que o escândalo dos consignados era muito maior. E vou explicar por quê. Estão falando em 8 bilhões na questão das fraudes das ONGs. Dos descontos das ONGs. 90 bilhões em empréstimos consignados representa, para quem trabalha com banco sabe disso, representa 9 bilhões de comissão. 9 bilhões de comissão. Ou seja, o escândalo dos consignados é muito, imensamente maior do que as pessoas pensam. E vejam bem, quando a gente fala de comissão, 9 bilhões, a gente está falando dos empréstimos que as pessoas acusaram que não pediram. 35 mil. E os que não acusam? Os que não acusam. Sim. Esse é o grande problema. Até pouco tempo atrás, o judiciário não se omitiu, mas agora a coisa meio que liberou geral. Tinha aposentado que tinha 70% de comprometimento pagando empréstimo consignado. Fazia 2, 3 empréstimos consignados. Não sobrava nada no final do mês para ele. Porque isso também não é solução. O Lula acaba de lançar o empréstimo consignado para as empresas privadas como se fosse uma solução para ajudar o pobre. Não, isso é uma solução para falir o pobre. Mais do que ele já é. O crédito do fundo de garantia, esse para mim foi um sacrilégio. O fundo de garantia financia a construção civil em projetos populares. Minha Casa Minha Vida, Sistema Financeiro de Habitação. Aí você permite que o trabalhador acabe com o fundo de garantia dele, fazendo empréstimo dando o fundo de garantia como garantia de pagamento. Ou seja, os bancos não perdem nunca. Por isso que eles têm preguiça de fazer aquilo que o banco tem que fazer num país desenvolvido. Financiar a produção. Sim. Financiar o crescimento econômico. Eles não querem. Eles querem isso. É isso que eles querem. E o mais incrível, e a gente é obrigado a falar disso aqui, com todas as críticas ao Bolsonaro, teve algo que o Lula fez, e a gente no próximo bloco vai falar de uma outra coisa que vem por aí, que para mim vai ser um escândalo sem precedentes, pelo menos neste governo. Eu tô esquecendo a Lava Jato. Que segundo eles foi narrativa. Não foi narrativa coisa nenhuma. A roubalheira continua. A roubalheira escandalosa. Agora, o que está acontecendo? No governo Bolsonaro, essas associações, para se cadastrarem, elas tinham que todo ano renovar. Senão... O que faz o Lula? Bonzinho. Não precisa mais renovar no momento. Cancelou e pronto. Nessas associações, Chico, tá cheio de gente de sindicato. Lógico. Tá cheio de gente de departamentos de aposentados de sindicatos. Tá cheio de gente que é do PT. Do PCdoB. Todo mundo pendurado lá. É lógico. Essas associações de classe, que não são associações de classe, eu já cansei de questionar aqui. Os sindicatos metalúrgicos de São Paulo têm um departamento de aposentado que cuida dos metalúrgicos. Por quê? Por causa da negociação de plano de saúde para os aposentados que as montadoras têm. Por exemplo, os sindicatos portuários aqui de Santos. Eles têm o departamento de aposentados que negocia o plano de saúde dos aposentados. Sim. Os funcionários antigos têm complementação de aposentadoria. O sindicato dos bancários tem o seu departamento de aposentados.
Porque ele tem que cuidar do pessoal da nossa Caixa, que foi maltratado pelo Banco do Brasil quando comprou, pelo pessoal do Banespa, que foi arrasado pelo Santander quando ele comprou o Banespa. Então, o Departamento de Aposentados dos sindicatos trabalha em função da sua categoria. Claro. Sabe o que está fazendo? Eu vou dar um exemplo. A ASTAIP, que é a Associação dos Aposentados e Pensionistas da Petrobras, as TAIPs são várias, elas foram as responsáveis por impedir um crime contra os petroleiros em relação ao Petros, quando a Petrobras quis enfiar a goela abaixo de todo mundo. Sim. Um novo plano de fundo de pensão, como se os aposentados fossem os funcionários, fossem os responsáveis pela falência da Petros. E se não fosse a Associação de Aposentados da Petrobras, isso não teria ocorrido. Então você vê o quanto existe gente séria no meio. Mas aí você fica perguntando, Associação Nacional de Aposentados, Associação Nacional de Defesa Nacional de Aposentados. Esse então nem se fala. Que tem como vice-presidente o irmão mais velho do presidente Lula, conhecido como Frei Chico. E que também está no rolo. Sim, é uma das 11 associações. Agora, sindicato de aposentados. Sindicato é categoria profissional, não poderia nem usar um nome. Quem foi que autorizou a criação desse sindicato? Sindicato Nacional dos Aposentados. Aposentado não é categoria profissional. Aposentado é condição de vida. É uma ONG para poder pedir um desconto e, consequentemente, ter... Então, a gente está vendo que é um escândalo que não tem precedentes. Sem precedentes. Ele começa no governo Bolsonaro, mas ele atinge uma proporção no governo Lula, e aí a gente entende, porque o PT não muda. O PT não mudou. Em 2023 subiu, o acréscimo foi impressionante. Mas o PT não mudou, Chico, por outras razões. A gente vai poder ver no próximo bloco como é que eles fazem para saquear os cofres públicos, que é escandaloso, que são os tribunais de contas estaduais, as vagas nos conselhos das estatais e de empresas privadas através do próprio governo, ou através do BNDES, ou através dos fundos de pensão. A gente vai mostrar que o PT não muda. Infelizmente, o PT nunca vai mudar. Roberto, peço sua licença, vamos para o intervalo, voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião desta terça-feira, 6 de maio, hoje recebendo o nosso comentarista, o advogado Roberto Mohamed. E, Roberto, tem um tema que os jornais estão tratando hoje, que você conhece bem, que é a relação BRB, Banco de Brasília, e o Banco Master, aquela negociata que está saindo por aí, essa fortuna que o Banco de Brasília vai investir no Banco Master para ficar com 49% do controle do Banco Master, que está... dívidas, um passivo enorme. Mas agora saiu, parece que vai ser aprovada esta semana, a linha de assistência do Fundo Garantidor de Crédito para o Banco Master. Que seria a primeira fase para a análise final do Banco Central a respeito de aprovar ou barrar essa negociação, essa compra, que vem sendo muito questionada e criticada pelo Ministério Público. Chico, a questão do BRB, eu acho que primeiro que ela extrapola esta coisa do Master, né? É uma vergonha a questão do Master, mas eu queria chamar a atenção para a justificativa. Eu disse aqui no programa, outra vez que a gente falou disso, que o BRB era o Banespa do Ibanez Rocha. Sim. Porque foi no governo dele que ele deu um crescimento assim absurdo e se tornou um banco com pretensões interessantes. Porém, eu queria só mostrar. A gente já mostrou aqui a agência de São Paulo do BRB, maior cidade do Brasil, capital do maior estado do Brasil, e o BRB, que tem tamanha ambição, tem esta agência. Dá até para colocar um carrinho de pastel na porta, e aí você nem notaria o banco. Agora, eu queria mostrar, Chico, a agência do Rio de Janeiro. Só tem uma agência também, fica na Rua da Quitanda. Olha lá, a agência, uma única agência. É o banco que patrocina o Flamengo. O banco que coloca milhões no Flamengo tem uma agência, e é esta agência, na Rua da Quitanda, no Rio de Janeiro. É plano de expansão para o Rio? Porque a torcida do Flamengo não cabe aí nessa agência. Não é uma facção.
A agência de Salvador, que é o estado mais rico do Nordeste brasileiro, olhem só a agência do BRB. É pior que a de São Paulo. É esse banco que patrocina a Fórmula 1, Chico. Quando você patrocina um time, uma peça, você tem um objetivo de vender sua marca. Claro. Quando o Bradesco traz o Circo de Soleil, hoje é a Porto Seguro, ela está querendo captar clientes. O Itaú, quando esses mega shows. Exato, como um patrocinador master do The Town, por exemplo. O Itaú pretende o quê? Primeiro, pegar os seus clientes do padrão Personalité, por exemplo, e dar uma condição diferenciada para eles e captar novos clientes. É isso que os grandes bancos fazem. O BRB não tem justificativa para nada do que ele faz. Só isso bastaria para liquidar esse banco. São milhões jogados em time de futebol, categorias de automobilismo. Nem coitado do Gabriel Bortoleto, o BRB patrocina. Ele patrocina outra equipe, que não tem brasileiro. Então aí fica, a comissão dessa agência de publicidade que bola tudo isso, fica com quem? É um escândalo muito maior que o do Banespa. Agora, no caso do Master, eles agora eles vão drenar o fundo garantidor que nós temos, que foi criado pelo Banco Central, porque o Master fazia uma coisa muito simples, que outros bancos já fizeram no passado, mas que tinha sido proibido. E aí esses bancos, que na verdade são fintechs, são bancos de investimento, Chico, eles têm um caráter, como eles não têm visibilidade para o cidadão normal, ele acaba passando ao largo. Compra de precatório, vários fundos de investimento fazem, precatórios federais. Algumas empresas compram precatórios estaduais para depois brigar na justiça, para bater do ICMS, para bater daquilo que deve pro Estado. Porque aí vai usar o valor nominal. Já no caso do Master, o que ele fazia? Ele alavancava dinheiro no mercado, tendo um CDB, que pagava até 120% do CDI, acima de qualquer outro banco. Nenhum banco tinha essa remuneração de CDB. Atraía investidores, porque afinal de contas é um banco, né? Não é um escritório de criptomoeda, é um banco. E comprava precatórios estaduais e municipais. Para quem não sabe, um precatório, por exemplo, do Estado de São Paulo é vendido por 20% do valor de face. Estamos falando do Estado de São Paulo, maior estado da União. Um precatório do Estado de São Paulo, os fundos de investimento pagam no máximo 20% do valor dele. Se você conseguir uma oferta de 30%, se dê por feliz. O que o Master fazia? Para continuar se alavancando no mercado, com aqueles valores absurdos de remuneração. Ele compra precatórios estaduais a 20% do valor e os escritura pelo valor nominal. Então ele compra, por exemplo, um precatório de 1 milhão, ele paga 200 mil e escritura como 1 milhão nos seus ativos. Se você olha o balanço do banco, está perfeito. Mas quando o cliente dele vai lá, o que comprou CDB, e pede o resgate do dinheiro, ele não tem. Porque contabilmente ele está bem, mas ele não tem caixa. Ele não tem liquidez. Porque os ativos dele valem 20% do valor nominal que estão escriturados. Mas para garantir a liquidez do banco vem o fundo garantidor de crédito. Exatamente, porque ele sabe que ele pode contar com isso. E o Banco Central acabou de autorizar um estelionato. Um estelionato. Deve aprovar nessa semana. Ou seja, o Banco Central, com este sinal que ele deu, vai aprovar a compra do Master pelo BRB. Chegamos à seguinte conclusão. Quando eu disse no bloco anterior, o PT não muda. O PT não muda. Continua a roubalheira. Porque esse caso do Master é escandaloso. Absolutamente escandaloso.
O BRB vai usar o dinheiro do... A gente sabe que o Distrito Federal só teve governador que não presta, desde que começou a ter governador. Com a Constituição de 88, cometeu um erro, para mim, absurdo, que deu status de ente federativo ao Distrito Federal. E aí você teve um pior que o outro, mas o Ibanez é caso de cadeia. Ele tem que estar preso. Porque o que ele está fazendo é uma coisa absurda. Agora, o Ministério Público está acompanhando, está tentando investigar, mas não se vê nenhuma ação efetiva. Eu mostrei aqui, é tão claro o que ele faz, é claro, é óbvio. E ninguém faz absolutamente nada. Não é possível que não tenha um procurador da República que fale, peraí, ou um procurador do MP do Distrito Federal. Sim, claro. Que vá falar, olha a agência de São Paulo do banco, olha a agência do Rio. Para que ele patrocina o Flamengo? Por que você, BRB, patrocina a Fórmula 1? Patrocina Stock Car, patrocina a Fórmula Truck? Para que todos esses patrocínios? Para quê? E considere que muito torcedor do Flamengo não sabe nem o que é BRB. Não. Vê a sigla na camisa do Flamengo e nem sabe o que é. Uma agência na Rua da Quitanda, pequena. A gente imaginar que é o Banco Regional de Brasília. Detalhe. Por que o Itaú não patrocina time de futebol? O Roberto Setúbal torcia pro Santos, torce pro Santos. Ele nunca patrocinou o Santos, inclusive ele fazia parte daquele grupo. Sim. O que ganhou a eleição com o Luiz Álvaro. Luiz Álvaro. Mas ele nunca botou o Itaú patrocinando o Santos. O Lula não, quando ganhou a eleição colocou a Caixa Econômica Federal para patrocinar o Corinthians. O Roberto Setúbal nunca patrocinou o Santos, mas faz propaganda na televisão, claro. Faz propaganda no rádio. O Bradesco faz a mesma coisa. Transmite os jogos de televisão. Qual é o time, futebol, Chico, que o Bradesco patrocina? Nenhum. Lógico. O Nacional patrocinava o Ayrton Senna e todo mundo viu o que aconteceu, né? O Nacional quebrou. Mas não foi culpa do Senna. Sim. Mas é que são patrocínios injustificáveis. Agora, a troco do quê? Será que isso o Banco Central não questiona? A troco do quê? O BRB patrocina tudo isso. Para que se tenha uma ideia, por exemplo, o caso do Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem, em São Paulo todo mundo conhece, o Centro Cultural Banco do Brasil. Sim. O Centro Cultural Banco do Brasil, assim como tem todo um corpo de instituições dentro do universo do banco, ABBs, né, Associações Atléticas Banco do Brasil, o banco foi reduzindo a participação dele, mas o patrimônio das ABBs hoje, quando elas se encerram, é do banco. O Banco do Brasil, no Centro Cultural Banco do Brasil, faz um trabalho relevante. É uma verba dos seguros do banco que vão para o Centro Cultural. Mas o Centro Cultural Banco do Brasil, ele oferece investimentos em cultura. E é verdade, isso é bem administrado no Banco do Brasil. E funciona, sem dúvida nenhuma. Agora, o BRB, se ainda patrocinasse um teatro, se patrocinasse, tudo bem, mas não patrocina. O Bradesco tem um teatro, tem uma rede de teatros. Agora, o BRB patrocina a equipe de Fórmula 1. Só isso era para colocar o presidente do BRB na cadeia. Porque ele não vai conseguir explicar qual é a relação custo-benefício do que está acontecendo. E, Chico, vai ser um escândalo de proporções monumentais, muito acima dos 2 bilhões que eles vão pagar para não ter o controle acionário. Sabe por quê? Quando a bomba da falta de ativos explodir, quem vai ter que entrar com o dinheiro é o BRB. Muito bem, Roberto, vamos para o intervalo, voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião desta terça-feira, 6 de maio, hoje recebendo o comentarista do programa, o advogado Roberto Mohamed. E agora, Roberto, nós vamos ter um VT que trata da nova ministra das Mulheres, Márcia Lopes,
assume o ministério em substituição a Cida Gonçalves. É a 12ª mudança no ministério do presidente Lula desde que assumiu em 2 anos e 4 meses de governo. E Márcia Lopes, a nova ministra, é irmã de Gilberto Carvalho, ex-secretário-geral da Presidência da República nos 2 primeiros governos do presidente Lula. Vamos ver o VT, por favor. A nova titular do Ministério das Mulheres, Márcia Lopes, e agora ex-ministra Cida Gonçalves, foram recebidas no Palácio do Planalto na manhã de hoje. A troca na pasta já era aguardada, depois que Cida foi alvo de denúncias de assédio moral feitas por ex-servidoras. O caso chegou a ser levado à Comissão de Ética da Presidência, mas foi arquivado. Já Márcia Lopes, formada em Serviço Social, tem histórico no governo Lula. Ela comandou a pasta de Desenvolvimento Social e Combate à Fome no 2º mandato do petista e é filiada ao Partido dos Trabalhadores desde sua fundação. Hoje, depois de ser empossada, Márcia falou sobre os desafios da pasta. Olha, o presidente Lula disse que ele quer ver as mulheres mais contentes, que ele quer ver as mulheres mais protegidas, que ele quer ver as mulheres em cada município, nos 5.572 municípios nesse país, que elas se sintam respeitadas, acolhidas, ouvidas, escutadas. E aí, claro que é muito difícil um país com dimensões continentais dar conta de chegar em todos os lugares. E é isso também que nós vamos fazer com que essas necessidades básicas estejam com as mulheres. Não é? A nova ministra assume 3 dias depois de outra baixa no primeiro escalão do governo. Carlos Lupe, do Ministério da Previdência, foi demitido na última sexta-feira depois de um período de desgaste causado pelo escândalo de fraudes no INSS. Muito bem, a tarefa é deixar as mulheres mais contentes, Roberto. Depois de que é muito difícil, o Brasil é um país continental. Olha, Roberto, enfim, mais uma mudança no Ministério do Governo. Acho que nessa altura não vai ter mais reforma ministerial, né? Já são 12. Já mais alguma mudança? Mas o mais interessante aí, Chico, é quando eu falo PT não muda. Na verdade, trocou 6 por meia dúzia, não vai mudar absolutamente nada, ele quer as mulheres contentes. Que coisa ridícula, né? Não, é preferível, às vezes eu acho que tem gente, fica quieto. Não fala. Falou, não, o presidente quis trocar, ponto, acabou, mas não fala, ele quer as mulheres contentes. Vai criar o Ministério da Felicidade, só está faltando esse. Né? Que na verdade já existe. É uma coisa ridícula de ficar, é por isso que eu digo a falta de condições. Se o governo Bolsonaro era uma piada, e pela falta de gente competente que ele tinha, mas pelo menos a gente não via esse tipo de show de horrores que o PT patrocina. Que para mim, Chico, é tão escandaloso quanto aquela questão que a gente acabou de falar do Master, sim, do BRB. As esposas de ministros, a complementação de renda que o PT faz, né? Por exemplo... Você quer ver? Tem alguns exemplos aqui, Roberto. Por exemplo, o ministro dos Transportes, Renan Filho do Renan Calheiros, a esposa, Renata Calheiros, ela foi nomeada para o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, com um salário de R$ 79.500. Veja, um ministro de Estado ganha, bruto, 45 mil. Então, a esposa do ministro Renan ganha 79.500. Já a esposa do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, a senhora Aline Peixoto, ganha 54.200, nomeada que foi para o Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, de onde é originário o ministro Rui Costa. Também o ministro Camilo Santana, de Educação, a esposa Onélia Santana foi nomeada para o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, com um salário de R$ 50.200. Também tem mais 2, viu, Roberto? O ministro da Integração Regional, Valdez Góes, que foi governador do Amapá, cuja esposa Marília Góes foi nomeada para o Tribunal de Contas do Estado do Amapá, evidentemente, com um salário de R$ 59.500. E, por fim, a senhora Rejane Dias, esposa do ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias,
que foi nomeada para o Tribunal de Contas do Estado do Piauí com salários de R$ 41.800. Então, todas elas, à exceção dessa última, ganham mais do que os maridos, que ganham bruto 45 mil. Roberto, é possível uma coisa dessa? Então, Chico, tem uma coisa que é muito interessante aí, e que a gente tem que observar, por isso que eu falo, não é questão de elogiar, mas, por exemplo, todo mundo sabe que eu faço críticas, assim, sérias ao governo Tarcísio. Sim. Mas, por exemplo, Tarcísio nomeou 2 conselheiros do Tribunal de Contas, ninguém era parente de ninguém. São profissionais. Ah, Lógico, com padrinhos políticos, sim, mas não é mulher de ninguém, não é pai de ninguém, não é filho de ninguém. sim. Então, pô, aí é tudo no Nordeste. Não é uma crítica regional que eu estou fazendo, mas é onde o PT é forte. Sim. O Rui Costa, o pior secretário, o pior ministro que este governo tem, por atributos pessoais, pela falta de ética, pela falta de competência, por destruir adversários, por fazer coisas que até Deus duvida, coloca a mulher lá, foi governador da Bahia, coloca a mulher no Tribunal de Contas. Olha o absurdo que é. Mas tem mais, Chico. Porque além das vagas que o próprio governo federal, além dessas nomeações, além das vagas que o governo tem nos conselhos das empresas estatais e privadas da qual ele é acionista, ele ou o BNDES, que pagam em torno de, por exemplo, na Vale, 80 mil, 100 mil, 120 mil, para ir em uma reunião mensal. Meu Deus. Petrobras, a mesma coisa. Ainda tem as vagas dos fundos de pensão. Previ, Funcef, Petros, que tem assento nas empresas onde elas têm participação acionária. Vale, Petrobras, Metrô do Rio de Janeiro, tinha na Santos Brasil, não sei se quando o grupo francês comprou a parte deles também, mas tinha aqui também. Então, vocês não fazem ideia. A briga de foice. E quem é que a Previ nomeava? Os amiguinhos dos sindicatos bancários. Quem é que a Petros nomeia? Os amiguinhos dos sindicatos petroleiros. É sempre assim. Os amiguinhos da CUT. Por isso que o Luiz Marinho tem como objetivo de vida a volta da contribuição sindical. Porque ele deve isso para a companheirada. Ele é o retrato, ele e o Lupe são o retrato do anacronismo que existe nesse governo. É verdade. Um cara que foi prefeito de São Bernardo que não conseguiu nem se reeleger. Que foi candidato a governador de estado, tomou uma surra que não deu nem para conversar. Ah, virou ministro. Virou ministro. E tem um único objetivo na vida. Primeiro quis atrapalhar o pessoal do Uber. O grande objetivo da vida dele é voltar à contribuição sindical. Eu acho que o outro sonho que ele tem é voltar a ter juiz classista na Justiça do Trabalho. Sim, certamente. Era o sonho dele. Então, eu não consigo entender um governo que não avança. E aí fica achando que o problema que não consegue ser um governo com aprovação popular é por causa da comunicação. Mas não é por causa da comunicação. É por causa do que eles fazem. É por causa desse ferrolho que prende eles ao passado. De acharem que o Brasil é o mesmo da década de 80, que tem que pegar e fazer a felicidade da companheirada. Você pode reparar, Chico, não tem aí ministro do Republicanos com mulher em Tribunal de Contas, não tem ministro do União Brasil. Não, é o pessoal do PT. O PT não muda. O PT vai ser sempre o mesmo. O PT vai o tempo que for. O PT não muda. Fica com aquela conversinha de que a Lava Jato foi armação, foram os americanos querendo derrubar a Petrobras. Não foi nada disso. Porque não foi só a Lava Jato. Olha o que fizeram com os Correios. Sim. E não admitem sequer falar em privatizar uma empresa anacrônica que não tem mais o que fazer e que tem um fundo de pensão que foi saqueado pelo PT. Não foi o PT que começou, porque já começou. Fundos de pensão, como é o caso do Porto, já eram saqueados pelo MDB. No caso do Porto,
Foi o MDB que fez tudo isso. E está aí o trabalhador portuário hoje tendo que pagar a conta. Com omissão dos sindicatos, na época. Agora, depois, quando o PT assumiu, um maior exemplo foi a Federação Nacional dos Portuários. Eu fiz com a federação a auditoria no Portos. Quando o Lula entrou, o novo presidente da federação falou, não, tchau, a gente não precisa mais de você, não fizeram mais nada, porque aí ele passou a participar, ele indicou o presidente do Portos. Então você vê que a companheirada, ela na verdade é tudo amigo. É tudo companheiro. O Ciro Gomes, que vive metendo o pau no governo, quando mexe com o Lupe, não, peraí, não é assim, a corrupção dos outros é ruim, mas a nossa é tranquila. Inaceitável, né? Ele disse. E convenhamos, o PDT, a cota do PDT é de 17, acho que 16 ou 17 parlamentares para conta. Ele tem o tamanho da federação PSDB Cidadania. Que também é. E, no entanto, em todos os governos do PT tem ministério. Não, porque existe, mas o PDT sempre teve essa coisa de. Eu não sei se é porque o Lupe mantém o Ciro Gomes calado, apesar que o Ciro Gomes estava falando muito do governo, né? Só que agora ele vai defender o Lupe. Eu não entendi. Porque o Lupe é companheirão do Lula. Não. Então. Olha, Roberto, em meio a tudo isso, tem mais o seguinte: não podemos esquecer que os ministros de Estado também fazem parte dos conselhos de estatais. Para complementar a renda, porque eles ganham um pouco. Reforçando a remuneração do próprio ministro, que de 45 mil, parece que é pouco, então tem que receber mais 50, 60, 70, como conselheiro de estatal para uma reunião ou duas por mês, se tanto. Tá certo? Roberto, peço sua licença, vamos para mais um intervalo, mas voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião e agora vamos para o último bloco do programa desta terça-feira, 6 de maio, e que recebe o nosso comentarista, o advogado Roberto Mohamed. E, Roberto, falando em ministros, em reforma ministerial, saída, queda de ministros, 12 ministros já deixaram o governo, há mais um que está balançando, que é o ministro Alexandre Silveira de Minas e Energia. E quem está balançando a árvore é nada mais, nada menos do que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que quer nomear o novo ministro de Minas e Energia e quer também nomear o novo diretor da ANP, Agência Nacional de Petróleo, e da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. É mais um que está aí querendo mandar no governo Lula. É porque, na verdade, ele é do mesmo estado pela qual Sarney saiu senador, né? E ele quer ser um novo Sarney. O Davi tem essa ambição. Ele foi eleito como azarão na primeira vez que ele foi presidente do Senado, ninguém esperava que ele fosse. Ninguém esperava que Davi Alcolumbre... E ele tem eu acho que ele tem um pôster do Sarney na sala dele, porque é o grande objetivo da vida dele, ser o novo Sarney. É ser o novo Sarney. E isso vai, e ele está conseguindo, porque tem muita o força, preço, né? Tem muita força, o preço que ele está cobrando para nem mexer na anistia, porque dane-se se for a votação na Câmara. No Senado, mas não vai sair da gaveta. Ele já deixou isso claro, até porque as regras no Senado são diferentes das regras na Câmara. Mas tudo tem um preço. É isso aí. Olhem o poder que o Alcolumbre quer. Ele quer porteira fechada. Ele quer o Ministério das Minas e Energia, quer a Agência Nacional de Petróleo e quer a Agência Nacional de Energia Elétrica. Com a agência, lógico, aqui é mais para ganhar dinheiro na Agência Nacional de Energia Elétrica, mas a Agência Nacional de Petróleo interessa. Por quê? É um passo para mandar na Petrobras. Claro. E aí liberar a exploração de petróleo na zona equatorial da Amazônia. Mais equatorial, claro. Então, de onde ele vem? Então. É o que ele quer, porque isto vai fazer com que o Amapá passe, que é o estado menos adensado do Brasil, venha a receber royalties inimagináveis. E quando ele sair do Senado, ele vai ser governador do Amapá. Um estado que vai estar bilionário. É verdade. Com um orçamento que nunca teve. E uma despesa desse tamanho.
Porque não tem população. Vocês imaginem o Amapá tendo 50% do orçamento do Rio de Janeiro, que é outro estado que vive com petróleo. 50% do orçamento do Rio, com todos os problemas sociais, não estou falando nem da roubalheira, estou falando dos problemas sociais que o Rio de Janeiro tem. Você imagina isso num estado que tem menos que a população da cidade do Rio de Janeiro. Imagine o que é ser governador desse estado, meu amigo. Aí, não, o cara, você vai botar escada rolante em morro. Aí ele vai ser o novo Sarney. Ele vai ser um novo, vai rei do Brasil. Vai ser o rei do Brasil. Então olhem que o Alcolumbre, ele tá vendo o futuro. Sim. Ele quer o controle agora disso, porque se ele tiver o controle, eu garanto para vocês, a exploração do petróleo começa daqui a 2 anos. Não tenha dúvida. E quando o mandato dele acabar, ele sai governador do estado. Recebendo royalties inimagináveis. E sendo dono do estado e dizendo para todo mundo, olha o que eu fiz com o meu amado Amapá. É verdade. E com todo o jus esperniande da ministra Marina Silva, e do Ibama, e de todos os ecologistas do país que não querem. Aliás, acho que o Lula está esperando o Alcolumbre assumir realmente o Ministério das Minas e Energia, Chico, e resolver essa questão para ele, Lula. São umas coisas curiosas, porque eu fico me perguntando, é que nem agora foi anunciado, né? Eu acho engraçado, aí fazem pesquisa, qual deputado federal mais bem aprovado da Baixada Santista, aí sai lá o prefeito de Santos de fato, com 29%, 4 pontos. 4 pontos à frente da Rosana Vale, que não existe no Congresso Nacional, porque ela é oposição. Ela não existe no Congresso. Ela já é baixo clero, como ele, mas ela é baixo clero de oposição. Chico, sim, dá pena. Aí é beleza. 4 pontos percentuais só, era para ter esmagado. Assim como foi a vitória do candidato dele para prefeito de Santos, ou dublê, por 15 mil votos. E agora anunciam, aí faz propaganda, frente parlamentar de portos e aeroportos. Foi lá para a Alemanha, o governador acabou de chegar. O governador, o ministro de portos e o presidente da autoridade portuária foram fazer a mesma viagem. São os caras que vão fazer o túnel. Vão fazer o túnel. Voltaram. O que o prefeito de Santos e seu dublê foram fazer lá depois? Se eles não têm nada a ver com a obra. Eles foram conhecer o túnel para quê? Eles não têm nada a ver com a obra. Uma frente parlamentar fazendo propaganda na televisão. Nunca tinha visto isso na minha vida. Uma frente parlamentar fazendo propaganda numa TV regional. Isso é uma coisa inconcebível. Cadê o Ministério Público? É como o do lixo, que o Ministério Público fingiu que não viu. Está fingindo que não viu? Agora anunciaram que vão pegar dinheiro do BNDES. É uma linha de financiamento, né? Para fazer as obras de drenagem, que antes iam ser financiadas pelo Banco Mundial, mas aí perderam o projeto. E arrumar os prédios tortos da praia. O realinhamento dos prédios tortos. Eu fico me perguntando, o cara que compra, porque esses apartamentos, todos esses prédios que se cumprimentam de manhã, tem proprietários nos apartamentos, claro, que inclusive pagaram barato por conta de estarem tortos. Quem comprou apartamento depois que ele entortou, comprou na Bacia das Almas. Mais em conta. Porque tem que fazer compensação de piso. Agora vem a prefeitura dizendo que ela vai realinhar. E tem um detalhe, Chico, eu fiquei pensando outro dia, e todo mundo que fez compensação de contrapiso, sim, porque o prédio é torto, como é que vai fazer? Porque agora o apartamento do cara vai ficar torto. O próprio edifício Núncio Malzone, que era um dos mais afetados, os moradores se reuniram, se cotizaram e fizeram a obra. Fizeram a obra. Realinhamento. Mas é isso que tem que fazer, não é a prefeitura. Ou tem algum amigo que comprou uns 10 apartamentos desse?
Deve ser, pode ser, né? Quando quiseram fazer o projeto de recuperação do centro, depois que destruíram o centro da cidade, porque de certo não tinha cupincha com casa noturna, nada disso. Agora, aí lançaram, não, vai ser conjunto habitacional. Os amiguinhos saíram comprando imóvel. O centro arrasado, o metro quadrado a R$1.000. Vai ver agora. Os amiguinhos saíram comprando terreno. Falei, escandaloso. É escandaloso. Aí os caras não sabem por que conseguiram suar para conseguir ganhar por 15 mil votos de uma deputada que não tinha carisma, não tinha projeto, não tinha simpatia e não pôde sequer fazer campanha na 118, que é a Zona Noroeste e os Morros. Ela não podia fazer campanha lá. E teve mais de 40% dos votos na 118. E sendo que no primeiro turno a diferença foi mínima, foi de mil votos, nem isso. Então, Chico, é escandaloso e não é possível que as pessoas não notem e que o dinheiro fale tão alto. Eu entendo, a população de Santos, em torno de 400 mil pessoas, você tem aí uns 1.000 vagabundos pendurados na prefeitura. Tem uns 1.000 vagabundos pendurados na prefeitura, em cargos comissionados. Ou livre contratação, ou seja lá o que for, pendurados na Prodesan, na Coab, na CETC. CET, enfim. Pô, são só 1.000. Não é possível que as pessoas se enganem tanto, não estão enxergando que os caras viraram donos da cidade. Mas viraram donos do dinheiro público. E a um nível que eu nunca vi na minha vida. Frente parlamentar fazendo propaganda na televisão. Onde a gente vai parar? Perderam a vergonha. É muita necessidade. Perderam totalmente a vergonha. É uma coisa que não dá para entender. É uma vaidade injustificável. Não se justifica em hipótese alguma. Muito bem, Roberto. Nós teríamos muito mais a conversar, mas nós temos limitações de tempo e vamos chegando ao final. Queria agradecer muito a presença do Roberto Mohamed, nosso comentarista no programa de hoje, e especialmente a sua, meu caro telespectador, pela audiência qualificada de sempre. Estaremos de volta amanhã em mais uma edição. Muito obrigado e até lá.